Olá, meus amigos concurseiros, minhas amigas concurseiras, sejam bem-vindos, né, mais uma aula aqui de Direito Administrativo. Então, se você já acompanhou a aula anterior, né, nós falamos sobre os conceitos do direito administrativo. Agora vamos estar trabalhando sobre a formação do Estado, né, o Estado, como é que ele é formado. O Estado em si, ele é formado por três pilares, três bases fundamentais, que é o povo, o território e o governo. Quando a gente pensa no Estado, a gente pensa que o Estado é aquele órgão público que vai atender, né, aquela população naquele local. De certa forma, o Estado, ele na condição de executor, né, ele ser o executor das políticas públicas, aí sim ele tem essa característica. Mas o Estado em si, de maneira geral, ele é formado por esses três pilares. O, o território, no caso, seria aquele espaço geográfico em que estaria sendo determinado aquela área daquele país ou daquele estado ou daquele município. Então, naquele momento que tem aquela área geográfica é reconhecida mundialmente, nacionalmente, então aí passa a começar a pensar no Estado como algo é, palpável, né, de certa forma. Então, quando o Estado ele tem esse espaço, esse ambiente, vamos supor o Brasil, ele tem essa área geográfica imensa, nessa nessas condições, o Brasil ele passa a ser reconhecido mundialmente que é uma nação. E essa nação ela é acompanhada por um povo. Esse povo que vai vestir a camisa, esse povo que vai defender o Brasil, que vai ter a mesma língua, esse povo que vai, de certa forma, estar recebido dentro da nação do país, vai ser reconhecido cada povo desse, cada pessoa que estiver dentro desse contexto, ele vai ser conhecido como brasileiro. Então, esse povo que passa a ser a nação brasileira. E aí sim, para governar esse território e para governar esse povo, aí precisa do governo, né? O governo em si, ele vai ter essa característica fundamental. Ele vai ser soberano mediante a nação. Por quê? Porque se eu estou com um problema individual com outra pessoa, eu estou com um problema em particular, particular com particular. Mas na hora que o problema passa a ser coletivo, é um problema de várias pessoas, então o governo ele é soberano a esses particulares. Nesse caso, se tem algo que é mais importante para a população do que para uma pessoa, o governo ele vai ser soberano a essa pessoa. Vamos imaginar que você tem uma extensão de terra, essa extensão de terra de 100 hectares. O governo precisa dessa área para atender a necessidade de uma população. Eu preciso dessa área aqui para fazer uma estrada, casas, moradias, fazer uma cidade, né? Uma pequena cidade. Então, nesse caso, ele vai desapropriar suas terras, sua particular, e vai fazer as moradias para atender uma nação, uma população, uma sociedade. Então, nesse caso, ele vai ter soberania contra o particular. É isso a questão do governo, certo? E o governo em si, ele precisa de alguém que faça com que tudo funcione. Por isso que há eleições de pessoas para governar o país, para ficar à frente de votações, acompanhar, como vocês vão ver lá em direito constitucional. Então, nessa hora que o governo ele vai atuar de maneira direta, ele precisa ter governabilidade e ter governança. Na hora que o governo tem governabilidade, a pessoa em si que está à frente, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma expressão legal, uma lei que permite com que ele realmente governe essa nação, governe esse estado, governe esse município, ele esteja à frente criando leis, gerando leis. Então, vai ter um aparato legal, ou seja, uma lei que permita isso. Né? A lei onde ele possa se candidatar, ele, com a maioria dos votos, ele vai e consiga se eleger e governar aquela nação. Mas, se ele não tiver governança, ele não conseguir aplicar as políticas públicas, aí sim ele não vai conseguir realizar o seu governo. Porque a governança é o quê? É conseguir implementar as políticas públicas, é conseguir ter maioria de votos para poder realizar aquilo que ele quer colocar em prática. Porque não só, por exemplo, no Brasil, a gente trabalha no sistema de presidencialismo, em uma democracia presidencialista, o presidente não tem autoridade de aplicar as políticas, só ele. Ele precisa passar pela Câmara, pelo Senado, precisa passar por votações de um turno, de dois turnos, dependendo do tipo da lei que vai reger aquele projeto. Então, a partir daí que você tem a governança e tem a governabilidade, você consegue sim governar o país.
Mas se você perder uma dessas características, acontece o que já aconteceu no Brasil. Aconteceu impeachment, né? Como aconteceu de Fernando Collor, como aconteceu agora de Dilma, que ela não tinha mais governança, ela não tinha mais apoio dentro das casas para poder aprovarem suas medidas. Então, nessa hora, o presidente ele é destituído, né? Pelo povo, claro. Então, a partir daí, o governo em si, ele precisa tomar algumas decisões, certo? Nessas decisões, elas são tomadas no âmbito estratégico, no âmbito superior, elas usam essas decisões do governo que vai definir as políticas que serão utilizadas. Imagine, o governo federal, ele tem os ministros, né? Esses ministros têm aquela cúpula dele todinha, eles não colocam em prática nada. Eles apenas planejam, certo? Planejam para poder lançar para os estados e municípios aplicarem o seu planejamento. Vamos supor que tem um planejamento de moradia para toda a nação. Então, o Ministério da Economia, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com outros ministérios, eles vão planejar, vão fazer todo um planejamento estratégico, vão definir as questões geopolíticas onde serão aplicadas, definir as decisões econômicas de quanto vai ser gasto, qual dinheiro vai ser usado para esses investimentos. Aí ela é lançada, né? Ela é direcionada para os estados e municípios colocarem em prática. Na hora que isso é colocado em prática, aí sim é repassado para a administração pública. A administração pública ela tem uma questão também estratégica mais restrita, né, mais naquele âmbito mais próximo da sociedade. Ela tem uma divisão tática mesmo, onde vai ser colocada quase em prática ali, né, acompanhada, fiscalizada, e a operacional, aquela que vai realmente colocar em prática. Então, esse nível da administração pública, ela passa a ser o quê? Ela passa mais a ser executora. O nível de decisão de governo lá na alta cúpula é mais estratégico. Vamos definir políticas sociais, políticas econômicas, políticas de educação, de saúde. Então, essas políticas que são lançadas, elas são lançadas para administração públicas inferiores, né, de certa forma, e aí sim lançada e colocada em prática. A administração pública, que é onde eu e você, né, vamos atuar diretamente, ou já atuamos, a administração pública ela vai ter duas condições. Uma administração pública na condição objetiva, material e funcional. Na hora que o concurso cobrar essa definição objetiva e material, você lembre-se, é aquilo que está sendo feito na prática. Está sendo feito o serviço público, o funcionário público foi lá e fechou aquela empresa que está ilegal, o policial foi e prendeu aquele meliante. Então, na hora que está sendo executado o serviço público, ali está sendo feito o serviço público de maneira objetiva, direta, né? Material, realmente está sendo feita, funcional. Imagina aí, funcional, você está fazendo a sua função pública. Na hora que você está mandando um ofício, você está trabalhando ela de maneira funcional, objetiva, você está fazendo algo acontecer. Mas na hora que você pensa em algo subjetivo, é algo que você não pode tocar, ver, você subentende-se, né? Ou seja, aí já são os órgãos, os agentes, as entidades. Então vamos supor que você tem um órgão público, aquilo ali você não pode ver aquele órgão, vamos supor, o órgão de educação, né? Da educação. Então você não consegue ver o órgão, você vê a funcionalidade dele através dos agentes, né? Aquele setor público que está sendo usado os agentes para poder realizar aquelas tarefas. Então essa maneira subjetiva, formal, né? De certa forma, de uma formalização e orgânico. Olha que orgânico é um ser vivo, né? Orgânico é algo que vai fazendo acontecer, você vai deixando as coisas acontecerem. Então nessa hora você está trabalhando e vendo a administração pública de uma maneira subjetiva, formal e orgânica, certo? Ou seja, os agentes públicos, você não pode ver os agentes, você não pode conhecer, você está vendo as coisas acontecerem de maneira formal, certo? De maneira organizada, mas na hora que realmente é aplicada é a maneira objetiva. Então, no seu concurso pode vir administração pública de maneira objetiva, formal e funcional. Aí você vai pensar em quê? A atuação do agente público, na hora que ele está realizando a tarefa. A administração pública de maneira subjetiva, formal e orgânica. Você está vendo os órgãos, você está vendo as entidades, você está vendo os agentes, mas não está vendo a tarefa. Você está vendo ele no contexto aberto, entendeu? Então, dentro da organização pública, a gente vê dessa forma. A gente vê o Estado sendo construído, a gente vê a necessidade dos agentes trabalhando para esse Estado, e quando você percebe essas atuações, aí sim você começa a ver, certo? Você começa a ver que tudo que está sendo realizado dentro do ambiente público,
ele está sendo formalizado de acordo com as leis, como no nosso caso aqui a lei administrativa, certo? Então, até a próxima aula, vamos estar dando continuidade desse conteúdo na próxima aula e até mais.